os veículos elétricos, tá? O crescimento passa a ser exponencial até 2035 e continua depois, a curva que eles pararam em 2035, mas esse crescimento continua exponencial, tanto nos veículos de passageiro elétrico, como nos comerciais elétricos, nos veículos de duas rodas, as motocicletas, tá? E aqui em rosa nós temos os sistemas de armazenamento, tá? Os BESS, que também vão acompanhar essa curva de crescimento justamente devido a essa queda acentuada de custo que vai haver, vai cada vez incentivar mais a penetração dos grandes sistemas de armazenamento no setor elétrico. Para se ter uma ideia, baseando em 2019, tá, e projetando o que deve acontecer em 2025, 2030, em 2019 tinha uma demanda de baterias de lítio em cerca de 219 gigawatts-hora, tá, de bateria. Onde estava distribuído, estava 40 gigawatts-hora em equipamentos de consumo, computadores, laptop, desculpe, celulares, tá? Eles demandaram 40 gigawatts-hora de baterias de lítio. O Energy Storage, os sistemas de grande porte, 7 gigawatts-hora. E os veículos elétricos já demandaram 171 gigawatts-hora de bateria em 2019. Tá? Esse crescimento vem de tal forma que, veja que os 40 gigawatts-hora que os equipamentos de consumo demandaram em 2019, em 2025 cresce apenas para 58, de 40 para 58 não é grande coisa, e para 2030 de 58 para 60. Por outro lado, esses 7 gigawatts-hora que o Energy Storage demandou em 2019, em 2025 já se projeta para 138, tá? E para 2030, 457 gigawatts-hora, ou seja, de 7 para 457 é um crescimento absurdo. Tá? Por outro lado, mais absurdo ainda é o crescimento para a mobilidade elétrica, que sai dos 170 gigawatts-hora que estava em 2019 para 1.260 gigawatts-hora em 2025 e para 3.080 gigawatts-hora em 2030. Então, esse é um crescimento exponencial de 17 vezes em 10 anos, praticamente. Tá? E como isso se distribui? Bom, é claro que China está puxando isso, a Europa e os Estados Unidos. E o resto do mundo vem atrás, tá? Nós incluindo. Essa grande expansão que acontece, somente na China, tendo em vista a grande necessidade que eles têm de descarbonização do setor, do segmento industrial e dos meios de transportes. Hoje, a China é o país que mais demanda veículos elétricos e sistemas de armazenamento de modo global. Tá? Aqui nós temos uma outra visão de como esperado o crescimento até 2040. Então, a potência instalada global deve passar de 1.000 gigawatts-hora, ou seja, 1 terawatt-hora de baterias instaladas até 2040. Uma boa parte nos Estados Unidos, no azul, na China, claro, sempre no maior percentual, América Latina aparecendo aqui, e aqui a Europa e os outros países. Tá? Então, é um crescimento que a tendência é continuar crescendo. Tá? Tem uns gráficos para 2050, mas eles já são menos confiáveis do que essas projeções até 2040, 2030. Tá? Aqui uma outra forma de ver a mesma coisa que eu acabei de falar, mas é interessante observar aqui o custo do sistema de armazenamento, ele não é só a bateria. O pacote de bateria é isso que nós temos em azul aqui. Tá? Na verdade, você pega o custo total, tá? Ele tem os sistemas eletrônicos dos PCS, os Power Conversion Systems, eles têm os sistemas de climatização, de supervisão, proteção. Então, a bateria ela representa praticamente 50% do custo de um sistema de armazenamento para aplicação em grid, em energy storage. Tá? E eles
tem custos variáveis, claro, em função da autonomia esperada, 1 hora, 8 horas, 4 horas, cada um deles traz um volume diferente de investimento em termos da bateria, não em termos dos sistemas eletrônicos, praticamente. Aqui são previsões, tá, e projeções do crescimento ou do decaimento do custo dos sistemas de armazenamento até 2050. Hoje, o CAPEX para instalação está na faixa de $300 o quilowatt, ou dólares não, está em euros, desculpa. 30 centavos de euro o watt-hora ou 300 euros por quilowatt-hora. Geralmente, o número utilizado é o quilowatt-hora. E isso tem uma tendência de queda em função da redução de custos, que em 2050 deve chegar a 50 a 100 euros o quilowatt-hora. Tá? Então, é uma redução fantástica de custo, tá? Redução de praticamente de 3 para 1. Tá? E a parte de OPEX deles também vai se reduzir bastante. Tá? Hoje, na faixa de 4 euros o quilowatt-hora ano, tá? 4,5 euro o quilowatt-hora ano de OPEX, porque a manutenção é baixíssima desses sistemas. E ainda assim, isso vai se reduzir para alguma coisa entre 1,5 a 3 euros o quilowatt-hora ano nesses sistemas. Isso, para o setor elétrico, é uma coisa fantástica, tá? Tem atrativos incomensuráveis. E esses sistemas eles podem entrar de duas formas, tá? Como eu falei, eles podem ser acoplados em corrente alternada ou em corrente contínua. Como assim? A bateria, corrente contínua, ok, mas ela pode estar acoplado aos sistemas elétricos e aos sistemas de geração de energias renováveis por meio de inversores direcionais, tá? Que fazem o acoplamento direto na rede CA, em paralelo com os sistemas de geração renovável. Tá? Então, na verdade, aqui o fluxo de energia, de carga e descarga da bateria ocorre fora do fluxo de corrente CC dos sistemas de geração renováveis. No acoplamento CC já é feito de forma diferente. Esse inversor fotovoltaico ele passa a ser um inversor híbrido. Tá? Esse inversor híbrido ele pode fazer fluxo de potência bidirecional de energia para a bateria a partir tanto da rede de energia elétrica CA quanto dos painéis fotovoltaicos, tá? Dos sistemas ou geradores eólicos ou outra fonte de energia. Então ele faz essa gestão de energia a nível do barramento CC da instalação. Tá? Mas isso tem alguns percalços. Tá? Como ele envolve sistemas de potência mais complexos, o custo final ele acaba sendo maior no acoplamento CC com armazenamento do que CA com armazenamento. Tá? Porém, o desenvolvimento das tecnologias levam, principalmente em eletrônica, a uma contínua redução de custos que se reflete num ponto em que deve haver uma paridade nesses custos, tá? Que aí deixa de haver vantagens de um sistema ou outro, a não ser pelo fato de que alguns argumentam que é mais fácil, mais modular, você trabalhar com um sistema ou com outro, para poder permitir expansões com maior facilidade. Tá? De um modo geral, os sistemas residenciais ou de pequeno porte têm uma multidão de fabricantes no mundo, tá? Desde a Tesla, a famosa Tesla dos veículos elétricos, que tem os próprios sistemas deles, de pequeno aqui a gente está falando de sistemas de 5, 10 kWh, até os gigantescos sistemas chegando a terawatt-hora, tá? Mas, via de regra, tem dezenas, centenas de fabricantes no mundo produzindo sistemas de pequeno porte residenciais, inclusive a PHB, aqui no Brasil, com a tecnologia, como a Fátima mostrou, desenvolvida em parceria conosco lá no CPQD. Tá? Nos sistemas de grande porte, isso aqui é um mapa, na verdade, eu atualizei ele só até o ano passado, não peguei os dados desse ano,
do que já está em operação, tá, desde o ano passado. Então, a Gateway Energy Storage, na Califórnia, nos Estados Unidos, está com o maior sistema em operação hoje, de bateria. É um sistema de 250 megawatts e 250 megawatt-hora. Tá? Ela vai ser, tem planos dela triplicar esse 250 megawatts-hora para 3 horas, ou seja, iria para 750 megawatts-hora. Esse é o maior projeto em operação. Já tem um projeto maior sendo comissionado não, sendo licitado. Tá? Mas, por enquanto, esse é o maior deles em operação. O da Hornsdale Power, lá na Austrália, no sul da Austrália, era, até esse sistema entrar em operação, o maior deles, que foi instalado há 2 anos e meio pela Tesla, com 100 megawatts-hora, 148 megawatts, 100 megawatts, 148 megawatts-hora. Mas esse sistema ele desempenhou tão bem nesses últimos 2 anos e meio que no ano passado eles já ampliaram ele para 150 megawatts, 193 megawatts-hora, devido aos grandes benefícios que trouxe a todo o setor elétrico no sul da Austrália. E aí nós temos vários outros sistemas que operando no Japão, na Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos principalmente, vendo que a maior parte das grandes instalações estão utilizando o lítio-íon. Algumas poucas, como essa de Fukuoka, no Japão, que utiliza só de enxofre. Tá? São as baterias de alta temperatura. Essa bateria só de enxofre ela opera a cerca de 300 graus. Tá? Então, aqui nós temos algumas fotos dessas instalações. Essa é a planta lá de Hornsdale, no sul da Austrália. Tá? Aqui ela não está ampliada ainda, ela está com 100 megawatts-hora, 129 megawatts-hora, 100 megawatts. Ela já foi ampliada para 150, ela já tem um conjunto adicional de baterias aqui ao lado. Tá? A de Gateway, na Califórnia, que é essa que eu falei que é a maior hoje em operação, de 250 megawatts, 250 megawatts-hora, que também já tem previsão para triplicar os sistemas de storage dela. Tá? A de Hertford, na Inglaterra, com 50 megawatts, 50 megawatts-hora. E a de Moss Landing, em Monterey, na Califórnia, que aqui é uma foto artística, na verdade. Tá? Ela está em construção. Ela vai trabalhar com 183 megawatts, 730 megawatts-hora inicialmente, mas é possível que ela atinja 1,1 gigawatt. Tá? Aqui no Brasil, a ANEEL fez uma chamada estratégica há 2 anos, tá? Para estudar os efeitos da utilização dos sistemas de armazenamento no setor elétrico brasileiro, no grid brasileiro. E vários projetos já, foram 32 projetos aprovados, que boa parte deles já estão com as baterias em operação, como, por exemplo, esse da CEMIG com a BYD e ao Sol. Tá? É um container com 1,26 megawatt-hora, ou mega-VA, 1,36 megawatt-hora. Outra instalação na AES Tietê, com a LG e a Parker, de 186 kW, 186 kWh. Tá? Esse container que está... Oi? Se puder encaminhar para o final. Ok. Esse é o container que a Fátima comentou, que está em instalação, que está em operação lá no IEE da USP. Tá? É um projeto com bateria nacional que nós estamos fechando o desenvolvimento dela. Ela já está com 200 kWh de bateria. Nós vamos acrescentar mais 118 kWh para a operação. Tá? Aqui, só repetindo o que a Fátima falou, toda a fase de projeto de bateria a gente tem plena capacidade de fazer aqui no Brasil, como a gente tem já vários projetos realizados, exceto a célula, que a gente não tem condições de ainda ter uma tecnologia brasileira. Tá? E concluindo, tá?
não tem como. O crescimento exponencial da demanda de baterias de lítio-íon, tanto para armazenamento de energia nos BES e principalmente dos veículos elétricos, ele é irreversível e vários estudos demonstram que não será impactado por falta de matéria-prima. Novas tecnologias, como a Fátima falou, estão em contínuo desenvolvimento, os preços continuam em queda, temos competência no Brasil para desenvolver todo o projeto da bateria, BMS, a eletrônica toda de controle, climatização e térmico, mecânico, empacotamento, porém, ainda utilizando as células importadas e, como a Fátima falou, o mundo é cada vez mais dependente de baterias e é um caminho sem volta. Aqui algumas fotos só dos nossos laboratórios lá no CPQD, da área de baterias. E é isso. Agradeço a todos aí pela atenção. Tá? Desculpa se eu estourei um pouco o tempo, Maurício. Capaz, tranquilo. Muito obrigado, Raul. Obrigado. Então, lembrando, a gente vai ter a sessão de perguntas, né, depois de todas as apresentações, mas quem quiser já registrar as perguntas e respostas ali do sistema, já pode ir fazendo. Então, vamos passar agora para o nosso terceiro palestrante, que é o Gleison Miller, da empresa de pesquisa energética, EPE. O Gleison é graduado em engenharia elétrica em 2010 e doutorado em engenharia elétrica em 2016 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. De 2006 a 2008 foi pesquisador do LASPOT, Laboratório de Desenvolvimento de Modelos e Aplicativos de Computador, vinculado à COP, UFRJ. De 2008 a 2013 foi engenheiro elétrico em empresa ligada à área de óleo e gás, desenvolvendo projetos de construção e refinarias. E desde 2013 ele é pesquisador do escritório, então, da EPE, que visa apoiar políticas energéticas do Ministério de Minas e Energia, com estudos e pesquisas sobre planejamento energético. Atua na área de planejamento de energia para os leilões de longo prazo e também palestrante em seminários e fóruns. Gleison, passo a palavra para ti. Maurício, obrigado. Obrigado à CEPOC, né, pelo convite. Vamos iniciar aqui. Acho que precisa atualizar o vídeo, a câmera que foi alterada aqui. Posso agora? Eu acho que pausaram o vídeo. Acho que Então, vamos ver que o pessoal da Softaliza aí pode liberar. Desculpa, poderia repetir? Pausaram o vídeo, né? A minha câmera. Aí eu não consigo compartilhar a tela. Isso, perfeito. Oi, pessoal, aqui é o Gleison, tudo bem? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Estão vendo? Tudo bem? Opa, boa tarde a todos. Meu nome é Gleison Miller, sou da EPE. Obrigado. Vamos falar sobre planejamento e desafios para a utilização de armazenamento de energia no sistema elétrico brasileiro. Antes do tema em si, vou falar rapidamente da EPE. Essa parte é rapidinha. A EPE é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Ela desenvolve estudos e estatísticas energéticas e não só elétricas para subsidiar a formulação, implementação e avaliação da política energética nacional. Como eu disse, a gente não cuida, a gente não estuda só a parte de eletricidade, mas sim do planejamento do setor energético. Então, a gente tem um conjunto de áreas, como a parte elétrica em si, mas de petróleo e gás, renováveis, como solar, eólica, carvão, nuclear, eficiência, dentre outras. Todas essas áreas, elas estão vinculadas também fortemente à parte de meio ambiente. Então, todos os estudos, né, que a EPE faz também passam pelo aval da equipe de meio ambiente. Beleza? Eu
dividir em duas partes, tá? A primeira parte fala sobre exclusivamente da expansão da geração, que é a área que eu estou lá, né, EPE, como que a EPE faz os estudos, né, quais são os estudos, o horizonte de estudo, e a segunda parte, essa junção entre o planejamento da geração e armazenamento, né, o que a EPE já fez de estudos em relação a essa área. Primeiramente, eu vou falar agora do PDE, que é o plano que a EPE faz todo ano, né, que visa isso, né, os desafios do último plano e as usinas candidatas, né, para a nossa expansão. O plano é o PDE, né, o Plano Decenal de Expansão. Ele é lançado todo ano, né, horizonte de 10 anos. O último, 2020, tem o horizonte de estudo até 2030. E o objetivo principal é a expansão, é se definir, né, a expansão da geração com caráter indicativo. O plano não é determinativo, a gente apenas indica o conjunto, mix de fontes que podem ser construídas, né, expandidas para os próximos 10 anos. E se definir assim, qual é o seu perfil da expansão da geração até 2030. E também prover o mercado e a sociedade com a melhor informação sobre diversas áreas. E, é claro, prover aos investidores a identificação de oportunidades, né, claro. E a nossa expansão hoje, ela não é escolhida, né? Não é o Gleison lá ou a equipe que fala, eu quero expandir 200 de eólica, 1.000 de gás, 1.000 de hidro. Não. Nós usamos um modelo computacional feito internamente, de acordo com a tese lá, nossa lá, que é o MDI, é o Modelo de Decisão de Investimento. Ele, tendo base de diversas variáveis, como a demanda para os próximos 10 anos, uma série de custos e outras variáveis, se decidir a expansão ótima do nosso sistema. Expansão ótima, eu prezo sempre a minimização dos custos de investimento, os custos de construção delas, né? E de operação. Quanto custa operar cada uma dessas fontes? Juntando esses dois mundos, o MDI decide a expansão ótima do nosso sistema. O nosso último plano, né, o plano 2020, ele é muito mais complexo que os outros anos, porque a gente tem uma série de incertezas, né, principalmente devido à pandemia. Então, a gente tem, no mínimo, 3 áreas que temos uma incerteza e complexidade grande. Uma é o efeito de curto prazo para os próximos meses e anos, nessa redução do consumo, né? Como que isso vai impactar para os próximos anos, né? O PIB teve uma queda enorme, né? Isso o consumo energético também teve. E também incertezas quanto à forma e o ritmo da retomada desse crescimento. O PIB ele vai crescer, né, a gente acha, de uma certa forma, e a demanda também vai se recuperar de uma forma. O home office, né, ele vai impactar muito isso, a gente estudou bem isso no último ano. E também, um pouco do tema aqui nosso hoje, é a transição energética. Há tempos atrás, a gente tinha 2 fontes, térmica e hidro. Então, quem estuda um pouco mais o tema de um pouco tempo atrás, essa velha frase, o Brasil é um país hidrotérmico, tem um sistema hidrotérmico. Isso não existe mais. Não é só hidrotérmico, a gente tem hidrotérmica, eólica, solar, biogás e uma série de outras variáveis. Então, a gente tem que compor isso, inclusive as novas, como resposta da demanda, armazenamento, ver como que isso vai se comportar para os próximos anos. Então, esses são os principais desafios desse último plano, o plano 2030. Bem, a gente tem hoje o nosso parque construído, né? Está lá certinho, mas a gente tem as usinas candidatas. Quais são as fontes candidatas? O Brasil, ele é um país continental, né? Por causa disso, a gente
é muito bom, porque a gente não é dependente de uma única fonte. Vários mercados ou países são dependentes de térmicas, dependentes de gás ou de hidro. Não. Aqui, como a gente pode ver nessas figurinhas aqui, o Brasil não possui apenas uma única fonte. Temos eólica, solar, a junção das duas. Temos hidro, temos térmica, biomassa exposta da demanda, PCH, e também agora começamos a olhar fortemente no nosso plano armazenamento. Ela também, como baterias irreversíveis, usinas hidro-reversíveis, elas competem com as outras fontes em igualdade de condições. Em igualdade de condições, com as fontes ditas mais tradicionais, né, que nós temos já há algum tempo. Dito isso, a gente tem as candidatas, mas um outro ponto interessante são os custos dela. E isso vai impactar muito no que nós vamos falar hoje sobre armazenamento. Nós temos tem dois tipos de custos. Tem os custos de construção, que são os custos de investimento, que o quanto que ele custa por quilowatt, né, o reais por quilowatt, custo de construção, e o custo de operação. Então, para a gente ver uma viabilidade de uma determinada fonte, o seu perfil de geração e o seu custo de investimento e o custo de operação. E as nossas usinas hoje, voltadas um pouco mais a armazenamento, que são usinas reversíveis e bateria íon lítio, com a descarga por volta de 3 horas, elas têm vamos dizer, o perfil de geração na hora da demanda máxima. É na hora que o consumo brasileiro está chegando muito a valores muito altos. E esse tipo de fontes, ela compete com outras fontes que hoje são mais em conta, como, por exemplo, térmicas. Se a gente olhar aqui os custos de investimento, a gente tem uma área lá específica de custos, né? Os custos de investimento de térmicas, né? Volta de 4.000, né, reais por quilowatt. Já os reversíveis e bateria de íon lítio, elas chegam a 6.500, 7.500 reais. Que é um valor um pouco caro hoje, mas a gente acredita que com o passar do tempo, esses custos têm a tendência, né, de ter uma queda, principalmente que desde 2020, 2021 agora, né, a gente tem o preço horário, né, quer dizer, a gente tem o preço da energia, ela possui 24 preços hoje. Há um tempo atrás existiam só 3 preços. Então, com essa diferenciação de preços, tem a tendência dessas fontes que despacham, que geram em um espaço de tempo um pouco mais curto, elas têm a tendência de ficarem mais viáveis do ponto de vista do empreendedor. Mas hoje, os custos ainda são um pouquinho altos. Tudo bem, então a gente tem custos, tem as candidatas, e agora eu vou mostrar a expansão indicativa para os próximos 10 anos, né? O que o plano indicou como expansão indicativa para os próximos anos. Então a gente tem aqui esse gráfico à esquerda, cada corzinha aqui, a gente tem as fontes, né? A barrinha, a nossa primeira barrinha o quanto a gente tem instalado em 2020 e a segunda barra em 2030. Então, a gente vê que algumas fontes elas têm um crescimento bem interessante, né? Como a eólica, que cresce fortemente, hidro um pouquinho, geração distribuída cresce muito forte para os próximos 10 anos, gás também, solar, aqui a solar centralizada, ela cresce de forma bem interessante. E aqui também eu destaco 2 variáveis, né? Primeiro, a resposta da demanda, que é um mecanismo interessante que os consumidores eles diminuem a sua carga em momentos de estresse. Pela primeira vez, ela concorreu com as outras fontes, né? Então, ela tem um crescimento interessante de zero, que nós temos hoje é zero, até 2,4 gigas.
um crescimento bem interessante. E também o decaimento, o descomissionamento de fontes que poluem um pouquinho mais, como carvão e diesel, né? Elas chegam ao final da sua vida útil e são descomissionadas. Também tive um gráfico mais à direita, qual a mudança no nosso perfil da nossa capacidade instalada. Aqui embaixo a gente tem, em 2020, 165 gigawatts, chega em 2030 quase 200 gigawatts, quer dizer, um crescimento bem interessante. Mas a gente vê aqui que o perfil nesses 2 anos são bem próximos, né? Não há uma mudança muito forte, apenas que hidro. Ela cai um pouquinho a sua participação, eólica tem um crescimento bem interessante e as outras quase que se mantêm. Eu disse, acho que no terceiro slide, né, que o PDE é importante para a identificação de oportunidades pelo mercado. E aqui é a prova disso, né? A gente tem um total de investimentos que chegam a quase 170 bilhões de reais em 10 anos. Que é um montante de investimento bem interessante. Aqui é quase aquele mesmo gráfico mostrado de uma outra forma, que eu mostro aqui o histórico e a nossa projeção de conjuntos de fontes. A gente tem a hidro aqui, que sempre foi muito grande, né? Mas ela cai, né? Principalmente por causa da dificuldade de construção de usinas, né? de grande porte, por causa do meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um crescimento bem forte de outras renováveis, como PCH, eólica, biomassa e solar. Chega a 33% em 2030. As térmicas já se encontram um pouco mais, quase que estáticas ao longo dos próximos anos. Elas tiveram uma participação mais importante há 15 anos atrás. Então, aqui a gente tem quase que renováveis chegando a 85% da nossa capacidade instalada. Olhando apenas a nossa expansão indicativa ao longo dos próximos anos, o perfil não muda muito. Aqui é só a parte que vai expandir, as fontes que vão expandir. A gente tem um conjunto forte de térmicas flexíveis, eólica muito fortemente e também um pouquinho de hidro. Nesse gráfico aqui à esquerda, eu disse lá atrás que eu vou expandir a expansão ótima com os custos de investimento, custos de operação. Isso é uma parte bem interessante, né? Que a parte de operação ela é muito importante para o sistema, porque determinadas fontes têm um perfil de expansão para um determinado espaço de tempo e outros para um tempo específico. Exemplo, a resposta da demanda, ela tem o perfil de expansão apenas para despachar na ponta, quer dizer, uma contribuição para a potência. E outras são mais fontes energéticas, como eólica, né? Então, a gente vê que a contribuição de potência e energia entre o nosso mix de fontes, ela muda muito. Então, por causa disso que a gente não expande apenas para uma única fonte, mas para um conjunto de fontes. Esses são os dados da nossa expansão. Agora vamos mudar o que a EPE ela está fazendo nessa junção entre o armazenamento e o planejamento energético para os próximos anos, mostrando as tecnologias e os estudos que já foram realizados. Agora sobre baterias, né? A gente tem um conjunto grande de tecnologias de armazenamento, dentre elas baterias. A EPE vê que a bateria de íon-lítio ela tem aquela que tem maior possibilidade de entrada para baterias de grande porte para os próximos anos, com uma queda de custos e aumento dos projetos concorrentes nos leilões. A gente sempre aqui foca nos projetos de grande porte, não aqueles voltados para residências. Tá? Como o Raul e a Fátima já disseram, essa parte eu passo um pouquinho mais rápida, que a capacidade instalada mundial de baterias tem crescido enormemente. Né?
Você pode olhar em qualquer fonte, elas estão crescendo em escala exponencial. Aqui temos o nosso histórico até 2016, e aqui a nossa projeção para os próximos anos. Essas projeções de armazenamento, elas estão fortemente ligadas ao crescimento na China e nos Estados Unidos. Investimento da ordem de 660 bilhões de dólares para os próximos anos. Então, a gente vê que o armazenamento vai ser algo muito importante para os próximos dias nos sistemas elétricos, principalmente com a junção de alguma outra fonte e baterias e também, claro, com carro elétrico. Mas o que a gente vê lá na EPE como impacto nos nossos estudos de planejamento e uso em grande escala? O principal uso são no uso nas cargas emergenciais. A gente vê aqui um estudo feito para a Califórnia, em que uma bateria despachada em 4 horas, né, ela conseguiu, você vê aqui, essa curva aqui amarela, ela carregou a bateria em um instante que a demanda estava mais baixa e, consequentemente, o preço da energia estava mais baixa e descarregou no momento de demanda máxima, que o preço da energia estava mais alto. Então, você tem uma queda aqui de 4 GB, de mais de 4 gigawatts em um instante, em momento de 4 horas. Então, o uso em cargas emergenciais, momentos de estresse do sistema, é algo muito importante para o sistema elétrico para o futuro, envolvendo baterias. E também, claro, se manter a confiabilidade e a qualidade do sistema nesses momentos de estresse. O outro uso também interessante é a junção, né? Que é o que? A nossa conjunção, vamos dizer assim, de outras fontes com baterias. Né? A gente tem aqui uma foto dessa junção lá no Havaí de eólica com baterias. Né? Então, principalmente com fontes não controláveis. Então, a bateria ela tem o poder de estabilizar a geração no curto prazo, fornecendo algo mais seguro, uma oferta controlável com a produção um pouco mais constante. A gente sabe disso, né? Que a eólica não consegue, em muitos casos, manter a produção sempre no mesmo nível. Então, se ocorrer alguma queda no espaço de tempo, a bateria pode socorrê-la, né, no caso. E também suavizando as rampas de geração, as quedas de geração. Em alguns casos, como a fotovoltaica, pode ocorrer quedas súbitas devido a nuvens, em outros casos, e a bateria pode dar uma ajuda interessante nesse caso. Esses são os 2 casos para baterias. Agora, eu vou falar um pouquinho também sobre... E todos esses estudos aqui, eles estão numa nota técnica, que está o link aqui da EPE, que mostra todas essas questões e aplicações de baterias em sistemas elétricos e planejamento. Uma nota muito boa, indico todos a ler. Uma nota muito simplesinha, é simples que eu falo de escrita, né? Qualquer um entende sem termos muito rebuscados. E agora falar sobre reversíveis, né? Que são usinas hidroelétricas reversíveis que possuem mecanismo de bombeamento de um reservatório inferior para o superior. Quer dizer, eu bombeio para o superior em instantes que a carga está mais baixa ou que o preço está mais em conta, né? E realizo o processo inverso em momentos que a demanda está muito alta. Então, tem um ganho energético nisso, né? Hoje em dia, grande parte dessas reversíveis estão localizadas na Europa e na Ásia, e quase nenhuma dessas unidades na América do Sul. A gente tem que desenvolver um pouquinho esse tipo de estudos para a nossa localidade. O que a EPE tem feito na área de reversíveis? São estudos muito interessantes, eu indico a todos, está aqui o link, né, da EPE, links voltados a reversíveis. É o último estudo feito, um dos últimos estudos feitos, que é o estudo de inventário de reversíveis para inventário para o Rio de Janeiro. Quer dizer, fez o estudo topográfico do estado,
se visualizou locais em que poderiam ter usinas com potencial de desenvolvimento. Nós encontramos, por exemplo, ao menos 15 usinas, né? 15 possíveis usinas que poderiam entrar, que poderiam ser construídas. Essa metodologia nossa, ela identificou locais para a construção e também chamou o potencial de cada uma delas, né? E elencar usinas para se desenvolver estudos mais apurados, estudos de viabilidade. Então, eu indico a todos acessar o link, né? Essa apresentação vai ficar disponível, vocês podem baixar, que são estudos bem interessantes. Além desse estudo, eu indico mais 3 estudos, né? Um estudo feito muito nos últimos meses, realizando o link entre a reversível e os mercados de energia. É um estudo feito forte, bem interessante. E também indico a ferramenta GeoUHR 1 e 2, que é uma ferramenta feita em ArcGIS, que, utilizando uma série de métricas lá, a gente identifica locais favoráveis à construção de UHRs. E também a EPE, desde o último ano, ela participa do International Forum of Pumped Storage Hydropower, que conta com 11 países que estudam especificamente esse tema, e a EPE está nele, e desenvolvendo um estudo muito interessante. Então, eu indico que nos próximos meses, anos, a EPE vai avançar muito nessas 2 áreas, tanto quanto armazenamento quanto baterias, para até que a gente desenvolva mais esse mercado aqui, né? Então é isso, pessoal. Aqui estão os meus dados, o e-mail e tudo mais. Então, se qualquer dúvida, tiver qualquer dúvida em relação ao tema, a esse tema aqui, qualquer outro nessa área, estou aberto. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado, Gleison, pela apresentação. Passamos agora para o nosso convidado internacional, Dr. David Elizondo. Are you with us? Yes, can you guys hear me? Oh, yes, Mauricio, thank can you. you hear me? I will read your resume first, okay? Okay, great, thank you. I'll speak in Portuguese, ok? O David Elizondo é da Quanta Technology. Ele é VP de Desenvolvimento de Negócios e Operações Internacionais. Tem uma ampla experiência em transmissão e distribuição de energia, o que inclui mais de 26 anos em análise de sistemas de energia. Participou de um projeto seminal para a Comissão de Utilidades da Califórnia, nos Estados Unidos, para pesquisa aplicada em armazenamento de energia em grande escala. Os resultados desse relatório foram usados para solicitar fundos ao Departamento de Energia dos Estados Unidos para a instalação de armazenamento em baterias de 8 megawatts por 32 megawatt-hora na Califórnia em 2013, perto de uma grande usina de geração eólica. Em 2016 e 2017, o Dr. Elizondo está dirigindo um projeto financiado pela USTDA, que desenvolveu a viabilidade técnica, econômica e financeira para a aplicação de soluções de armazenamento de energia de bateria em grande escala na Colômbia, México e Brasil. David, you have the word. Thank you. ¿Prefieren español o prefieren inglés? El idioma portugués solo sé beleza y sosegado. It's your choice. My choice? Okay. Yeah. Can you guys see my screen? Yes. Okay, great. Entonces, ¿les parece que vamos a hablar en español, si les parece? Tengo 20 minutos, No, ¿correcto, Mauricio? Listo. ¿20 minutos tengo? ¿O Sí. es media hora? 20 minutos. Tú me 20. dices. Ok, perfecto. Bien, son las 2:20. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es antecedentes y la historia de las tecnologías de almacenamiento de energía. Es la parte A de la presentación. Después hablar un poquito de lo que es el potencial de aplicaciones de energía, de almacenamiento de energía para transmisión, generación y centros de control. La parte C habla un poco de una muestra de proyectos actuales que están instalados alrededor del mundo.
La parte D habla de las aplicaciones de almacenamiento de energía que tienen mayores beneficios para el sistema eléctrico de potencia. Y al final sobre las conclusiones y la visión del futuro. La parte A, un poquito las tendencias, podemos ver que las tendencias siguen a la alta en cuanto a lo que es el almacenamiento de energía electroquímico, que es la parte verde que se ve en la escala. Y aunque la gráfica no presenta los últimos años, las tendencias van en la misma dirección con aumento significativo en lo que es el almacenamiento electroquímico en estos proyectos a nivel mundial. Este es un poco, ¿sí? Nós estamos vendo a tela do browser, não da apresentação. No se ve a ver, dame un segundo entonces, stop sharing. Share screen. Ok. Vamos a ver, gracias. Yes. ¿Ya está mejor? Sí, agora sí. ¿Ahora sí se ve la gráfica? Sí. Perfecto. ¿Podemos continuar? Sí, por favor. Bien, entonces, este es un poco un resumen de lo que son las tecnologías de almacenamiento de energía. Y hablamos de almacenamiento de energía basado en lithium-ion. Puede ser también lo que es la rueda mecánica rotativa, los capacitores, el almacenamiento de energía en baterías de flujo y también de fluoruro de sodio. Aquí obviamente hay mucha información que queremos compartir con ustedes. Sin embargo, la parte importante es que el almacenamiento con baterías de lithium-ion ya ha alcanzado eficiencias que llegan hasta el 92% en proyectos instalados y realmente la tecnología más eficiente que se conoce en el mercado. También las potencias pues llegan mucho más allá de los 100 megawatts. Hablamos de un proyecto de 250 megawatts que ya está en planificación de la instalación y cerca de los 400 megawatt hora con un ciclo de vida de 3.500 hasta 6.000 ciclos. Entonces un poco son las características técnicas de los sistemas de almacenamiento de energía que podemos ver en el mercado. En cuanto a la densidad de energía, lo podemos comparar a que el almacenamiento de energía de lithium-ion es de las mayores densidades. Obviamente todavía es bastante baja comparado con el hidrógeno líquido o con un motor de combustión interna basado en diésel. Sin embargo, sí es muy por arriba de lo que es el aire comprimido, los capacitores, el hidráulica y los flywheels. Un poco lo que son las tecnologías de almacenamiento de energía de celdas de litio son los principales fabricantes que están en el mercado. La mayoría de estas instalaciones ya vienen en contenedores que son completamente móviles y que se pueden desplazar a algún otro lugar dependiendo de los requerimientos del cliente. Cuando estamos pensando en utilizar un sistema de almacenamiento de energía, esos serían prácticamente los criterios para evaluar la tecnología adecuada con respecto a unos criterios técnico-económicos. El C-rate viene a definir un poco la capacidad del sistema eléctrico de almacenamiento de energía para cargar o descargar, y esto es altamente dependiendo de la aplicación que sea necesario. Hay sistemas que tienen una capacidad de descarga muy rápida y una capacidad de carga menor dependiendo de la aplicación. Y como mencionamos anteriormente, la transportabilidad de los sistemas eléctricos también es bastante importante, que como ustedes saben ya vienen todos en celdas de contenedores que son portátiles o móviles. Cuando hablamos de el potencial de sistemas de almacenamiento de energía,
con respecto a en la red eléctrica, pues podemos ver que abarca toda la gama o todos los sectores del sistema eléctrico de potencia, que empieza con el sistema de transmisión, que continúa con el sistema de distribución y que llega prácticamente al sector residencial, incluyendo obviamente la generación, ¿no? Particularmente aplicaciones para dar más firmeza a los recursos eólicos y dar más continuidad a los recursos solares, pues son definitivamente las aplicaciones más importantes de los sistemas de almacenamiento de energía actualmente. Hay mucha investigación que se ha desarrollado con las aplicaciones de almacenamiento de energía, pero en la investigación que se realizó, concluyó que la lista de aplicaciones más relevante que encontramos en el mercado define 5 categorías para almacenamiento de energía y 17 aplicaciones diferentes. Las 5 categorías las pueden ustedes ver en la pantalla, y las aplicaciones dentro de la categoría de almacenamiento de energía puede ser hacer un desplazamiento de la energía eléctrica en el tiempo y también tener una capacidad de generación eléctrica como la categoría 1. La categoría 2 viene un poco más relacionada a la intermitencia de los sistemas de almacenamiento de energía y cómo esa intermitencia puede ayudar a atenuar las variaciones de los sistemas eléctricos en su operación normal de día a día, y prácticamente pudiera tener aplicaciones para lo que se le llama seguimiento de carga, que generalmente hay una máquina que está prácticamente siguiendo las variaciones de carga en tiempo real. El 2 sería la regulación de área, que ya sería una regulación de frecuencia entre 2 áreas con varias máquinas. La capacidad de reserva como generación eléctrica, y el apoyo del voltaje. Esas 4 aplicaciones serían lo que sería servicios auxiliares dentro de la categoría 2. La categoría 3 ya son sistemas o aplicaciones a nivel sistema, y viene siendo lo que es el soporte de la transmisión. Soporte de la transmisión, o considerar almacenamiento de energía como un activo de transmisión. El otro es el alivio a la congestión de la red de transmisión. La número 9 es un desplazamiento o un retraso en las inversiones de transmisión y distribución, particularmente cuando se tiene subestaciones de distribución. Y la número 10 sería la potencia en sitio, ¿no? La potencia de subestación en sitio. La categoría 4 ya habla de aplicaciones de cliente final, que sería más que nada aplicaciones diseñadas o muy altamente relacionadas a el uso de la tarifa, y estas son aplicaciones ya en el sistema de distribución. El uso de la tarifa pudiera ser manejado con almacenamiento de energía, pudiera ser manejo a las cargos por demanda, dependiendo de si esos existen en la tarifa eléctrica, la confiabilidad del sistema eléctrico y la calidad de potencia. Y al final viene la categoría más importante, que para los cuales los sistemas de almacenamiento de energía han sido y están siendo desarrollados y aplicados en el campo, es para hacer un desplazamiento en el tiempo de la energía renovable, para aumentar la firmeza de la capacidad de la energía renovable y para aumentar la integración de energía eólica en el sistema. Aquí se están mapeando las 17 aplicaciones en pares o unas con otras, y la clave aquí es que un sistema de almacenamiento de energía en teoría pudiera dar servicio para una o más aplicaciones, y la idea es cómo en esta gráfica podemos tener un sistema de almacenamiento de energía que en tiempo, para el mismo proyecto, puede dar una aplicación de desplazamiento de una inversión de transmisión y distribución,
y otra de soporte de voltaje. Entonces aquí podemos ver en esta tabla cómo pudiéramos tener diferentes aplicaciones y un sistema eléctrico dando un uso que tiene dos aplicaciones en tiempo real. Aquí está una lista de aplicaciones recientes de almacenamiento de energía y cómo realmente esos proyectos que ya están instalados en el campo pueden tener y están teniendo más de dos aplicaciones. Ustedes pueden ver el proyecto número 8, que es el de Tehachapi Energía Eléctrica, tiene 10 aplicaciones. Ese es un proyecto que ya es bastante antiguo y fue un proyecto de investigación y desarrollo. Sin embargo, hay otras aplicaciones, otros proyectos de uso comercial, como el número 3, que es el almacenamiento de NO3 de energía eólica, y el número 4, que es el almacenamiento de el Grand Ridge, en donde ya tienen proyectos comerciales con más de dos aplicaciones. Entonces aquí el mensaje es tratar de recordar siempre que un proyecto de almacenamiento de energía va a tener más de dos aplicaciones y que su factibilidad económica se basa en esa realidad de encontrar más de dos aplicaciones para que los costos-beneficios sean positivos. Un poquito una relación de los proyectos que tenemos instalados en Estados Unidos. Ustedes pueden ver en todo el país, pues ya tiene una gran variedad de proyectos de almacenamiento de energía en diferentes, pues prácticamente a lo largo y ancho del sistema eléctrico interconectado de los Estados Unidos. Y aquí hay algunos detalles de algunos proyectos que ya están en operación. En este año 2021, el proyecto de AES, que prácticamente ya está instalado, y hay algunos proyectos que ya fueron instalados en años recientes. ¿Cuáles son las aplicaciones que tienen mayores beneficios al sistema eléctrico de potencia? De los casos de uso que analizamos con respecto a la fuente del sistema de Departamento de Energía de Estados Unidos, encontramos que la mayoría de los casos de uso que tienen aplicaciones de más intensidad, o los casos de uso que se están usando más frecuentemente, vienen relacionados con la firmeza de la capacidad de energía renovable, con el cambio del tiempo o el desplazamiento en el tiempo de la energía eléctrica, con la regulación de la frecuencia y con el cambio de la energía, con el desplazamiento del tiempo de la energía renovable. Entonces, los sistemas de almacenamiento de energía son fuentes de generación intermitente y por lo mismo encuentran el caso de uso más relevante con esos sistemas de almacenamiento de energía que son con esas fuentes de almacenamiento de energía que son intermitentes también. Aquí hay un caso particular. Cuando hablábamos de la regulación de área, vemos cómo un sistema de energía puede ayudar al recuperamiento de la frecuencia, sobre todo cuando hay una gran cantidad de energía renovable o de recursos distribuidos, de recursos de energía distribuida aplicados e instalados en el campo. Obviamente esos equipos no tienen respuesta inercial y la respuesta de la frecuencia se va a ser impactado, y podemos tener sistemas de almacenamiento de energía precisamente para recobrar la respuesta a la frecuencia. Como ustedes saben, lo que es la integración de energía renovable también tiene amplia aplicación, y hay sistemas de almacenamiento de energía que ya prácticamente por diseño se integran a los sistemas eólicos para dar esa mayor o mejor salida de energía y darle firmeza al perfil de generación, como para controlar las rampas, para dar respuesta a la frecuencia, y también para controlar el curtailment, que es la desconexión indeseada de sistemas de energía. Esta es una aplicación también de integración de renovable, en donde podemos tener aplicaciones ya en el campo de almacenamiento de energía
para dar firmeza a la generación solar y también dar firmeza a la generación eólica. Esta prácticamente es de un sistema pequeño de distribución que se realizó para unas compañías de distribución en Estados Unidos, en donde ya se da pues muy claramente cómo el sistema de energía con baterías, que es ya lo que sería el perfil azul que se ve en esta gráfica, pues ya ha sido fuertemente mejorado después de que se tiene la batería, y se puede ver cómo el sistema de generación solar pues es altamente ráctico, y la salida es totalmente con grandes variaciones en el tiempo. Aquí hay un ejemplo de cómo analizamos almacenamiento de energía para el sistema eléctrico colombiano, que está ya por integrar 3 gigawatts de energía eólica en un sistema que es de 10 o 12 gigawatts. Y lo que encontramos es que un almacenamiento de energía es 6 veces más efectivo que una turbina de combustión para dar una respuesta a la frecuencia. Y podemos tener una capacidad de 65 megawatts de batería para interconectar 3 gigawatts de sistemas de energía eólica y poder tener una respuesta a la frecuencia que esté dentro de lo que son los límites operativos del sistema. Prácticamente me quedan 3 minutos. Pues el mensaje sería recordar que la mayoría de los casos de uso de sistemas de almacenamiento de energía están relacionados a la integración de recursos renovables, y los beneficios principales de estos sistemas están relacionados con la capacidad bidireccional que tienen de inyectar o absorber energía real o reactiva. Y la mayoría de los beneficios están en la inyección o el retiro de intercambios de potencia real y reactiva que sean necesarios de una manera intermitente y que sean realmente en tiempos pequeños, relativamente pequeños, de 20 minutos hasta 4 o 6 horas. Esa capacidad intermitente del almacenamiento de energía es la que complementa la capacidad intermitente de generación de energía solar o eólica. Esos son los 4 casos de uso que se encuentran actualmente en mayor utilización en sistemas eléctricos de potencia de proyectos instalados. Y los beneficios que tenemos del almacenamiento de energía, pues prácticamente para integrar energía eólica de manera más renovable, para transportar y darle una modalidad a lo que son los sistemas. Hablábamos de lo que sería que pudiéramos apilar el valor. Esto es cuando se tienen 2 o más aplicaciones del sistema operando en el mismo proyecto, y sobre todo que pueden ser competitivos en áreas urbanas, como el proyecto de Medellín, el proyecto de Colombia, en la zona de Barranquilla, en la zona del Atlántico. Seguramente ustedes lo han escuchado, en donde ya sacó la UME, que es el ente de planeamiento similar al EPE de Brasil. Ya sacó un proyecto y una licitación para un proyecto de baterías en el área del Atlántico. Y bueno, pues como comentaban los anteriores expositores, los costos van a bajar, las capacidades van a aumentar. Hace 10 años se tenía un proyecto de 8 megawatts, 32 megawatt hora. Ahorita se tienen proyectos ya de 100 megawatts, 400 megawatt hora, y otro de los panelistas mencionaba ese proyecto grande de Estados Unidos de 250 megawatts. Entonces las tendencias van a ser que van a ser proyectos más grandes y los precios definitivamente van a ir a la baja. Al final el mensaje, yo creo que ya estamos llegando al tiempo, exactamente los 20 minutos. Pues lo que quisiera dejar ustedes como país, como Brasil, que tienen pensado integrar energía renovable en amplia escala, tanto solar como eólica, pues es importante que consideren los sistemas de almacenamiento de energía como parte de la solución,
para poder realmente pues aprovechar de las experiencias de otros países en donde se dieron cuenta realmente que si la penetración de energía eólica y solar llega a ser al más del 20% de la capacidad instalada, pues ya los sistemas de almacenamiento de energía van a tener un papel crucial para que el impacto en la operación del sistema eléctrico pues sea manejable y que la confiabilidad no baje. Pues muy brevemente platicamos de los antecedentes y la historia de los sistemas de energía, de almacenamiento de energía, las 17 aplicaciones que prácticamente cubren la transmisión, generación y la distribución del sistema, una lista muy corta de proyectos instalados, los beneficios, las principales aplicaciones que tienen mayores beneficios que están relacionados a la integración de energía renovable y pues la conclusión es la visión del futuro. Esa es mi presentación, Mauricio. Muchas gracias, David. Creio que todos entenderam muito bem. Agora faremos um coffee break